Oi, meu povo, tudo bem? A prof tá com saudade de cada um de vocês. Vontade de abraçar, conversar, saber das novidades. A prof não tem muita novidade, porque eu só tô dentro de casa e estudando, trabalhando muito, e eu sei que vocês também estão estudando muito. E hoje nós vamos iniciar mais um conteúdo, expressões numéricas, que eu sei que não é novidade para ninguém. Vocês já viram em anos anteriores e agora nós vamos acrescentar mais um pouquinho do que são expressões numéricas. Então, nós, inclusive, já fizemos atividades esse ano com expressões numéricas e ela vai só expandir um pouquinho mais. Tudo bem? As expressões numéricas, elas são compostas por vários sinais. Elas podem trabalhar sinais de adição e subtração, adição, subtração, multiplicação, divisão, pode englobar as 4, certo? E elas têm regras a ser seguidas, certo? Que nós vamos falar daqui a pouquinho. Eu quero que vocês abram a apostila lá na página 74, expressões numéricas. Abriram? Então vamos lá. A professora de João apresentou aos alunos o jogo do 24. Nesse jogo, os alunos deveriam utilizar cartelas com os números e as operações que precisassem, de modo que o resultado fosse igual a 24. João recebeu a cartela ao lado. Olhem a cartela do João, que é 4, 2, 7 e 4, certo? Para resolver o problema proposto, nessa cartela, primeiro João multiplicou 4 por 2. 4 vezes 2. Que vai dar 8. E subtraiu 4 de 7. 7 menos 4, 3. Certo? Então, ele multiplicou esses resultados e encontrou 24. Foi isso que João fez. João, tá certo? Tá certo. A professora explicou para a turma que esse jogo trabalha com cálculo mental, pois quando as operações com os números da cartela são formulados, montam-se mentalmente expressões numéricas. No caso dos cálculos feitos por João, a expressão ficaria da seguinte forma: 4 vezes 2 vezes 7 menos 4, certo? Resolvo, parênteses primeiro, 4 vezes 2, 8, vezes 7 menos 4, 3. Eu já poderia ter tirado do parênteses? Sim. Por quê? Porque são apenas dois números. 8 vezes 3, 24. Isso é uma expressão numérica. Se nós montarmos ela, prof. errou, não é 8, é 4. Dá o mesmo resultado? Vamos ver? Sem parênteses. Vamos ver se dá a mesma coisa? 4 vezes 2 vezes 7 menos 4. Lembra que eu falei que tem regras a seguir? Nós temos regras a seguir. Quando eu tenho multiplicação e subtração na mesma expressão, eu tenho que seguir a regra de que a multiplicação vem primeiro. Vem primeiro de onde? Da esquerda para a direita. Eu tenho que resolver nessa ordem. Então, ficaria 4 vezes 2, 8, vezes 7, menos 4. 8 vezes 7, eu poderia fazer sem parênteses? Não, porque já daria um número muito diferente daqui. Quanto que é 8 vezes 7?
Eu não tô ouvindo a tabuada. Ai, vocês não estão usando. Ah, meu Deus, cadê a tabuada? Que eu não tô ouvindo. Quanto? 8 vezes 7, meu povo? Muito bem. Muito bem. Ok? Então, vamos lá. Uma forma de organizar os cálculos de situações-problema é utilizar expressões numéricas. As expressões numéricas são compostas de diferentes operações e apresentam algumas regras para sua resolução. Conheçam essas regras. Agora vocês vão grifar. Pegam lá. Grifem. As expressões numéricas são compostas de diferentes operações e apresentam algumas regras para a resolução. Tudo bem? Expressões numéricas com adições e subtrações. Resolvem-se as operações na ordem que aparecem. Meu povo, esse na ordem que aparece é da esquerda para a direita. Eu nunca começo de trás para frente, certo? 12 mais 6 menos 5 mais 4. Eu resolvo 12 mais 6, 18, para depois fazer o menos 5 mais 4. 18 menos 5, 13, mais 4, 17. Expressões numéricas com as 4 operações. Primeiro, multiplicação e divisão na ordem em que aparece. Lembra que eu fiz ali? Sem parênteses? Então, eu faço primeiro multiplicação e divisão, antes de adição e subtração. Lembrando que eu tenho que respeitar nem a multiplicação e nem a divisão, uma é mais importante do que a outra. As duas têm a mesma importância. A ordem que aparece vai ser resolvido primeiro. Se a divisão aparecer primeiro que a multiplicação, resolva a divisão. Se a divisão aparecer depois, resolva a multiplicação. Tudo bem? Adição e subtração na ordem em que aparecem. 34 menos 10 vezes 2 mais 13. Quem aparece primeiro? Uma subtração, certo? O prof vai por aqui. Deixa eu ver uma cor bonita. 34 menos 10 vezes 2 mais 13. Subtração, multiplicação, adição. 34 desce, menos. Resolvo aqui primeiro. 10 vezes 2, 20, mais 13. E agora? Agora eu vou fazer aqui. 34 menos 20, 14. Mais 13, 14. Mais 13, 27. Tudo bem? Eu tenho um segundo exemplo. 45 dividido por 5, mais 7 vezes 2, menos 6. Vamos jogar no quadro? Conferem aí, tá, povo? Vamos lá, outra cor bonita. Laranja. 45 dividido por 5, mais 7 vezes 2, menos 6. O que eu vou fazer primeiro? Olhem que eu tenho divisão, adição, multiplicação e subtração. O prof tá fazendo igualzinho na sala de aula, né? Parando, prendendo o cabelo. Vamos lá. Se eu tenho uma divisão aqui primeiro, eu vou resolver ela primeiro. 45 dividido por 5, 9. Mais 7 vezes 2 menos 6.
Poderia já ter resolvido multiplicação? Poderia, mas nós vamos passo a passo. Agora eu tenho uma adição e uma multiplicação. Eu vou descer o 9, mais 7 vezes 2, 14, menos 6. Agora eu tenho uma adição e uma subtração. 9 mais 14. 9 com 14 dará 23 menos 6. 23 menos 6, 17. Tudo bem? Para resolver uma expressão numérica, é preciso seguir essas duas regras. Primeiro, resolvem-se as multiplicações e as divisões na ordem a que aparecem. E depois resolvem-se as adições e as subtrações em algumas expressões numéricas, aparecem símbolos chamados sinais de associação. Parênteses, colchetes e chaves. Eles também têm uma hierarquia de quem resolve primeiro. Nós temos os parênteses, os colchetes e a chave, certo? Eu sempre resolvo primeiro os parênteses, depois os colchetes e depois as chaves. Opa! Esse aqui é o pá, có, chá. Esse é o pacocha, tá? Nós vamos resolver sempre nessa ordem que aparece primeiro. Da mesma forma que se devem seguir uma ordem para realizar os cálculos das operações de uma expressão, quando há sinais de associação, deve seguir uma ordem para solucionar as operações que eles apresentam. Aí nós temos uma expressão com sinais de associação. Gente, essa expressão tá grande demais para eu colocar no meu quadro, mas eu vou falar ela, eu quero que vocês acompanhem na apostila de vocês. Meu quadro, se eu fizer uma letra muito pequena, assim eu acredito que já tá difícil para enxergar. Se eu colocar ela, vocês não enxergam. Qualquer coisa depois eu coloco, tá bom? 23 mais chaves, 10 mais 2 vezes colchete, 50 dividido, parênteses, 19 menos 7 vezes 2, fecha parênteses, menos 5, fecha colchete, fecha chave, dividido por 4. Aonde começamos? Começamos lá dentro do parênteses com a multiplicação. E o resto vai descendo tudinho, vai resolvendo parte a parte. Gente, isso aqui não é novidade para vocês, que eu sei que vocês já estudaram no passado. Nós só vamos relembrar. Depois nós resolvemos a subtração dentro do parênteses, porque eu sigo uma hierarquia. Eu sigo quem resolve primeiro. Terminei o parênteses, ele some. Vou para o colchetes. Resolvo a divisão, depois a subtração. Terminei colchetes, irei para as chaves. Resolvo a multiplicação, depois a adição. Aí depois eu tiro e resolvo primeiro a divisão que está lá no final, até chegar ao resultado final. No caso das expressões numéricas, que apresentam sinais de associação, os cálculos que estão dentro dos parênteses devem ser solucionados primeiros, depois os que estão dentro dos colchetes e, por último, os que estão dentro da chave. É o pacocha, tá? Não esquece do pacocha, não. Primeiro parênteses, depois colchetes, depois chaves. Tudo bem? Após resolver todos os cálculos que estavam dentro dos sinais de associação,
devem-se resolver as expressões que restará, obedecendo às regras de resolução de expressão. É importante lembrar que as operações contidas dentro dos sinais de associação devem ser resolvidas seguindo as mesmas regras de resolução de uma expressão numérica. Temos aí um exercício resolvido e exercícios de fixação. Páginas 77, 78, 79, 80, 81, 82 e 83. Nós vamos resolver todos eles. Vocês vão resolver e para a próxima, vamos resolver até a página 79. Próxima aula, a prof vai corrigir, tá? Beijos. Mandem foto dos exercícios, tá bom? Beijo.